Olá, 600, muito bom dia, legal, estamos de volta a mais uma semana, ou continuamos aqui, né, com vocês em mais uma semana. Semana passada foi colocada aí junto com as aulas da semana passada, algumas orientações para vocês em relação aos trabalhos, às notas, enfim. E sei que vocês já viram e que estão atentos aí, porque eu já estava orientando vocês em relação a fazer os exercícios, a realizar as atividades aí que vocês precisavam realizar, as que não tinham feito ainda e que ainda estavam por fazer. Continuo aí desejando a você tudo de bom, a você, a sua família, esperando que todos aí estejam muito bem, esperando aí, sempre tenho dito isso, mas é verdade, esperançoso de que a gente sabe que a situação vai passar e pedindo a Deus que passe o mais rápido possível para que todos nós possamos voltar às nossas atividades normais, o ir e vir, estar no colégio, enfim. Isso vai ser muito bacana quando nós voltarmos. E eu quero começar a conversar com vocês sobre vida. O que é vida, qual o conceito de vida, por que a vida é tão importante, porque precisamos valorizar a vida. E a primeira coisa é dar o conceito de vida para vocês. Diz assim o conceito de vida: propriedades que caracterizam os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Então, vida é todo esse processo desde que nós fomos concebidos, né, pelo papai e pela mamãe, e hoje nós estamos aqui, você está aí, isso é muito legal. E eu quero começar, depois do conceito, falando para você sobre o propósito ou os propósitos de Deus para você, para mim, que é coisa fantástica, muito legal. A começar que vida é um milagre. Vida é um milagre. Você é um milagre de Deus, eu sou um milagre de Deus. E esse Deus é que nos mantém vivos, funcionando, tudo aí em nós. E isso é muito legal. Lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, melhor dizendo, quando Deus cria lá o homem e a mulher, Deus coloca eles, os dois, Adão e Eva, em um jardim, para que eles assim tomassem conta de tudo aquilo que estava lá. E isso é legal, por quê? Porque demonstra o amor de Deus, a capacidade de Deus em fazer, o amor de Deus com a criatura ou com as criaturas que ele tinha formado. E nós precisamos naturalmente tirar algumas lições de toda essa situação. Por que que Deus nos criou? Claro que a gente diz isso é correto, que Deus nos criou para honrá-lo, para adorá-lo. Mas Deus também nos criou com essa finalidade, claro, mas quando fala que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, fala que, nesse sentido, que nós somos seres inteligentes, que nós pensamos, que nós somos capazes de tomarmos decisões, que nós somos capazes de levar uma vida bacana e boa. Porque Deus nos dá condições para isso. Esse mesmo Deus que nos criou, que nos mantém, tem nos mantido, esse mesmo Deus que nos ama, é o mesmo Deus que quer que nós vivamos, você e eu, com qualidade de vida. E isso implica algumas coisas. Primeiro, para começar, dignidade. Qual é o conceito de dignidade? Qualidade moral que infunde respeito, ou seja, que inspira respeito, consciência do próprio valor, atributo moral, maneira de se comportar. A vida, como nós já demos a definição, ela tem, no sentido global, é o que nós temos hoje, desde que nascemos, é viver. Nós crescemos, nós nascemos, crescemos,
vamos evoluindo. E a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas esse ser, como eu disse, criado à imagem e semelhança de Deus, vive, come, respira, pensa, sente, ri, brinca, chora, vai, vem, enfim. Hoje, eu estou rindo, mas é sério. Hoje nós estamos não indo e vindo muito, porque nós estamos limitados. Infelizmente, eu já falei isso por essa pandemia do vírus do Covid-19 que tem nos mantido, né? Vou usar um termo aqui, né? Vou falar preso entre aspas, na verdade limitados. Hoje nós não vamos ao shopping, estão fechados. Hoje nós não vamos aos cinemas, estão fechados. Hoje nós não podemos sair para ir em outras cidades porque, dependendo da cidade, nós não podemos entrar, não podemos ir à praia. Nós estamos assim durante um tempo limitado. E isso é ruim, porque quando Deus nos deu a vida, Ele nos deu com o direito de liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade de ir e vir. E quando nós não experimentamos isso, o que acontece? Há uma limitação e naturalmente nós não gostamos, isso é muito ruim. Hoje, para ir aos mercados, às farmácias, enfim, para ir nos comércios que estão funcionando, a lei exige que nós usemos uma máscara, que é, de certo modo, um tipo de proteção. E nós não estamos acostumados a isso. Então, até isso causa incômodo. Por quê? Porque tudo que nos limita, tudo que nos freia em algumas coisas, que a gente sabe que não é normal, é ruim. Mas essa limitação também traz a nós e deve nos trazer a nós a responsabilidade que a gente vê que nós temos com a vida. E além da responsabilidade, nos leva a valorizar a vida mais do que nós valorizamos às vezes. Porque às vezes, não é o seu caso, mas algumas pessoas, e vocês têm notícias disso, vocês são antenados, estão aí, veem jornais, enfim, veem reportagens. Vocês verem que algumas pessoas, às vezes, ficam limitadas por força da lei. Por exemplo, pessoas que são presas, perderam a liberdade que Deus deu para elas, porque em alguns momentos, ou em algum momento alguns fizeram algumas coisas erradas que não eram direito, estão limitados, estão presos. Então existe esse tipo de limitação de liberdade. Quer ver uma outra limitação de liberdade? As pessoas que estão doentes em hospitais, seja lá pelas mais variadas doenças, e a gente não precisa citar aqui muito, mas, por exemplo, pessoas internadas com câncer, agora o próprio Covid-19, quem pega tem que, dependendo do grau de seriedade onde o vírus pega a pessoa que já tem um histórico de saúde ruim, limita a pessoa no hospital. E isso é muito ruim, mas deve nos levar também a pensar que quando a gente vê situações como essa, nós primeiro agradecer a Deus porque estamos com saúde, estamos bem. E valorizar ainda mais. Caso não valorizássemos ou valorizássemos pouco, passarmos a valorizar muito, mas muito mais a vida. Porque às vezes nós ficamos chateados por qualquer coisinha, né? Às vezes uma coisa assim que acontece é o suficiente para nos deixar extremamente aborrecidos, chateados, reclamando de tudo, de todos, enfim. Mas a grande verdade é que quando a gente passa por uma situação como essa, a gente percebe como é boa a liberdade, como é bom poder ir e vir, como é bom a vida, como a vida é boa, como a vida é extraordinária, como é legal poder viver, como é bom poder abraçar as pessoas, rir para alguém, conversar com alguém fora da tela. Por exemplo, as nossas aulas presencial é bem diferente, é um pouco diferente ou bem diferente da tela. Porque lá nós estamos ao vivo, no colégio, vocês e eu.
Então, há uma interação presencial. É? Pois é. Então, a gente pode estar mais próximo um do outro. Você senta ao lado do seu amigo, eu ando pela sala explicando a matéria, a gente interage mais, a gente ri. A gente até brinca algumas vezes, baseado com assuntos da aula. Por quê? Porque a gente está perto. Vocês dão a opinião de vocês nos assuntos, levanta a mão, professor, isso, fazem perguntas. Olha só que coisa bacana. Liberdade. Estar junto, poder estar junto. Então, esse momento, apesar de ruim, e é ruim mesmo, mas é extremamente importante, como eu disse, para a gente refletir. Lembra da aula do início do ano de ensino religioso? O ensino religioso é uma matéria reflexiva, aonde você pensa, aonde você consegue organizar a sua mente para direcionar aquilo que é e aquilo que não é. Então, esse momento é o momento da gente refletir, de você e eu, de nós pensarmos como é importante a vida. Porque num momento como esse, não que seja preciso um momento como esse, não é, mas esses momentos precisam trazer a nossa memória e nos ensinar lições sobre a vida. Porque a liberdade que Deus deu a Adão e Eva lá no paraíso, lá no jardim, deu para nós aqui, às vezes nós não levamos muito em consideração. A gente às vezes, assim, um termo assim, falar, a gente joga pela janela. Porque como nós estamos livres, graças a Deus por isso, e nós não temos assim nenhuma dificuldade de ir e vir, a gente já pode incorrer no erro de assim, não valorizar muitas coisas. Então, aproveite esse momento também e tire lições, né, de quando voltar assim, não, agora realmente eu entendo melhor o que é viver, eu quero viver. E quando eu digo viver, não é viver de qualquer maneira. É viver dentro de um padrão coerente, correto, cordato, aonde só vai levar benefício para você. Porque uma vida vivida de modo correto, buscando viver de modo correto, ela só traz benefícios. Por quê? Porque a gente não vai ficar, como eu vou dizer, nós não vamos cometer, na verdade, nenhum ato, vamos nos esforçar em não cometer nenhum ato, nenhuma ação que vai nos prejudicar, que vai atentar, que vai contra as nossas vidas. Olha que coisa bacana. Então, vida é esse negócio aí. É aquela coisa de a gente ter amor à vida, de entender que o Deus que nos deu a vida, ele nos emprestou o fôlego dele para que a gente cuide de todo o resto. Isso tem a ver com sabedoria. Um Deus pleno, um Deus total, um Deus absoluto, um Deus independente, que dá para você, que deu para você, que deu para mim, que deu para os seres vivos, nós seres humanos, a capacidade de ter uma vida pensante, de sentir, de tocar, de enxergar, de ouvir. Olha só que coisa legal. E isso faz todo sentido. Em contrapartida, lamentavelmente, podem e existem pessoas, infelizmente, que perdem o sentido da vida. E essa vontade de viver, ela deve estar em cada um de nós. Em cada um de nós. E isso não aprende depois de grande. Como eu costumo dizer, não aprende depois de velho. A gente aprende a gostar da vida agora. Ver que é legal. Vamos voltar aqui à interação do colégio. Algumas vezes você pode achar assim, poxa, que camarada chato, seu colega de sala de aula. Ele me perturba, eu não gosto, ele é chato, não. Talvez agora você esteja sentindo falta até dessa chatice.
que você acha que é. Quer ver outra coisa? Talvez alguns dias assim, se eu pudesse hoje eu ficava em casa, não é? Mas hoje você deve estar sentindo muita vontade de estar no colégio. Porque faz parte da vida. Faz parte do todo, digamos assim. Essa coisa, chamemos assim, de contato, de ir e vir, de poder, como eu disse, estar com as pessoas, interagir com elas. Porque viver é muito bom. Viver é muito bom. Por isso que a vida que Deus nos proporciona é uma vida que nós devemos aprender a viver. E viver com dignidade. Como eu disse, aqui a definição, dignidade, ela é a consciência do próprio valor. Muitas pessoas não têm consciência do valor que têm. Primeiro, somos extremamente importantes para Deus. Sim, é triste às vezes a gente ouvir comentários de pessoas assim, Deus não me ama. Impossível isso. Deus criou cada um de nós com um objetivo. E Deus quer ver a sua e a minha felicidade. Então, essa frase de que Deus não se importa não é verdade. Deus se importa com tudo. Às vezes, algumas pessoas fazem questionamentos sobre o porquê algumas coisas acontecem, por que Deus permite. Na verdade, isso começa lá no Jardim do Éden. Deus ele nunca erra. Quando Deus forma tudo, as plantas, os animais, e coloca tudo no mundo, e no sexto dia, quando Deus cria o homem e a mulher, o texto da Bíblia vai dizer assim, Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Essa é a criação de Deus. Ou seja, Deus não criou nada de ruim, porque em Deus não tem nada de ruim. Só que lá no próprio Jardim do Éden, o homem, quando eu digo homem, o ser humano, homem e mulher, escolheu viver à margem, separado de Deus. Porque eles erram. Eles erram. Porque Deus não nos fez como um boneco manipulável, nem por ele. Por isso a Bíblia fala em livre escolha. A liberdade de escolher, mas também o responder por aquilo que a gente faz. E lá no Jardim do Éden nós vimos, tá lá no capítulo 1, 2, você pode ler no 3 de Gênesis, o livro de Gênesis, quando o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, eles erram, Deus traz sobre eles as sanções sobre os erros dele, a punição ou as punições sobre os erros que eles cometeram. Mas não era assim. Porque Deus coloca e orienta. Olha, faz isso, isso, isso e isso. Não faça aquilo. E aí eles escolhem fazer o que Deus disse para não fazer. E quando eles fazem, eles são chamados à responsabilidade. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Aí a vida, ela acaba, às vezes, perdendo sentido para alguns, porque passa-se a impressão, que alguns têm essa impressão, melhor dizendo, que Deus não se importa mais. Isso não é verdade. O que nós passamos hoje são frutos de escolhas. Mas mesmo diante dessa situação, é possível viver de maneira muito boa. Lá no capítulo 10, do versículo 10 do Evangelho de João, a Bíblia diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com qualidade. Ou algumas versões diz em abundância. Hoje nós falamos muito sobre qualidade de vida. O que é ter qualidade de vida? Claro que quando nós pensamos em qualidade de vida, nós pensamos numa casa boa, numa boa alimentação, uma boa educação, uma família bacana, amigos, familiares, passeios quando possível, ida a alguns lugares para lanchar, roupas que nós gostamos.
Claro que dinheiro no bolso, claro. E claro que tudo isso é qualidade de vida. Tudo que eu falei formam para nós, traz até nós conforto, a família que tem um carro aonde pode viajar, passar férias, enfim, tudo isso tem a ver com qualidade de vida. Sim, tem. E vocês estão se preparando para isso. Hoje, sexto, sétimo, oitavo, daqui a pouco ensino médio, daqui a pouco faculdade, enfim, tudo isso vai fazer com que você, que está plantando hoje, vai colher amanhã, em um futuro não muito longe, para que você viva com melhor qualidade de vida. Isso é fantástico. Isso é correto, isso é sério, precisa ser. Por isso, eu sempre oriento vocês, ó, leve a sério o estudo, estudam mesmo, faça exercício, tá? E eu não, eu e todos os professores, só eu não, todos os professores. Mas existe uma qualidade de vida que ela também independe se eu sou rico ou se eu sou pobre, se você é rico ou se você é pobre. Porque quando a Bíblia fala em abundância, em vida com qualidade, não está falando necessariamente só pelo lado financeiro. Está falando da sua cabeça, do seu coração, do seu ser. Bom, na época de Adão e Eva não tinha dinheiro. Fato. E quando Deus os coloca lá, Deus tem a preocupação de os colocar, os dois, em um ambiente totalmente favorável. E eu já disse isso. Cria toda uma situação e não satisfeito, Deus cria um jardim. Ah, vocês vão viver aqui. Ah, por que Deus fez isso? Se ele fizesse o mundo e colocasse lá o homem e a mulher lá no mundo que ele criou para viver, já estava muito ótimo. Mas Deus dá um jardim, que era a casa de Adão e Eva. Coisa fantástica. E a gente sabe que um jardim é muito bonito. A gente planta aí umas plantinhas, coloca em casa, faz lá um canteirinho bonitinho, dá flores lá, o que tem que dar flor, a planta cresce, fica bonita, tal. A gente fica admirado pela beleza do que é. A gente vê alguns jardins, em alguns países aí, no próprio Brasil, tem jardins lindos. A gente fica encantado, a gente passa pela natureza em alguns lugares, a gente vê muito verde, muito água, fala, nossa, que paisagem linda, a gente tira foto e tal. Você imagina o que era o jardim do Éden. E aí Deus coloca o homem lá, com a mulher, e fala assim, ó, isso tudo é de vocês. Só que aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Orientação. Quantas vezes a gente pode jogar as orientações que nós ganhamos, jogar fora? A gente acha que aquilo ali não é o suficiente. É um perigo quando nós temos e vamos querendo mais desmedidamente, sem pensar nas consequências. Claro que você está estudando e você quer ter uma vida melhor que você pode, não é isso. O que eu estou falando é que nós às vezes temos o suficiente e nós queremos experimentar coisas que a gente nem sabe o que é. Adão e Eva tinham tudo lá. E quando eles não cumprem a orientação de Deus, eles passam, ou melhor, eles perdem, melhor dizendo, o que Deus tinha dado para eles. Então, assim, a nossa vida, que também Deus nos deu, nós precisamos viver de acordo com aquilo que Deus nos orienta. Existe um texto, eu falei para outras turmas aqui, Deus coloca diante do ser humano bênção, que são coisas boas, bênçãos são dádivas, coisas legais que Deus dá para nós, e maldição. Maldição são coisas que vêm sobre nós quando nós não sabemos escolher. É uma coisa não muito boa. E Deus ele é tão bom que ele fala assim, ó, escolha, pois, a coisa boa. Escolha, pois, a bênção. É como uma cola. Tô rindo aqui porque sexto ano não cola, graças a Deus. Mas eu estou só trazendo a memória aqui
Deus vai lá e fala para assim, ó, para uma mulher, ó, aqui tem tudo aqui que vocês precisam. Só tem uma coisa que vocês não precisam. Escolhe o que vocês precisam. Porque eu dou para vocês, tá aí para vocês escolherem. Eu dou não, tá aí para vocês escolher. Bênção e a não bênção. E aí Deus dá a cola, ó. Escolhe a bênção. Vou falar baixinho para ninguém ouvir. É uma cola que só você pode ouvir. Escolhe a bênção. É assim que Deus faz conosco. Ele fala, ó, tem isso aí. Escolha isso aqui. É isso aqui que você tem que escolher. Só que Deus não obriga, mesmo podendo. Sabe por quê? Porque você, eu, nós nascemos livres. Por isso Deus não nos obriga mesmo querendo. Percebeu? Ele não nos obriga. Porque Deus ele quer dar para nós tudo que ele tem de bom. E viver é muito bom. Vida é uma bênção, a vida é uma dádiva. O que é dádiva? Dádiva é um presente de Deus, é a graça de Deus. Graça é um favor. Você pensa aí, seu pai, um dia ele chega do trabalho, você está em casa lá brincando, você, o seu irmão, você, tal. E aí seu pai chega com alguma coisa e fala assim, ó, aqui para você. Passa um pacote, um embrulho, alguma coisa para sua mão. Assim, logo a mente, ó, o que é isso? E às vezes antes da gente abrir, a gente pergunta, pai, o que é isso? Aí naturalmente a resposta é, abre aí. E quando você abre, tem um presente lindo, aquilo que você já estava querendo, que seu pai sabia que você queria, sua mãe também. E aí eles decidem fazer uma o quê? Uma surpresa, dar um presente para você. Você não pediu. Você gostou, mas você nunca pediu para eles o presente. Mas eles fazem a leitura que aquilo ali ia te deixar feliz. E ajudar você. E aí eles vão lá, combinam um dia quando você abre. E dependendo do tamanho do presente, né, tem pessoas que botam num monte de caixa. Vai tirando as trocentas caixas até chegar no bendito presente, na dádiva, no presentaço. Quando você abre, nossa, você vai lá dar um abraço no seu pai, na sua mãe, agradecem a eles. Muito obrigado. Você quer mostrar aquilo ali para todo mundo, não é assim? Quando a gente ganha uma coisa boa, a gente quer. Se é roupa, a gente quer colocar para sair. Se é calçado também, a gente quer logo colocar para ir para rua. E, enfim, se é uma bicicleta, a gente quer andar logo com ela. A gente tira foto, posta lá no Face, no Zap, blá blá blá, para os amigos verem. É ou não é? Porque é uma coisa boa que nós ganhamos. A vida é um presentaço de Deus. É uma coisa boa, é uma coisa extraordinária. E viver é muito show. Viver é bonito, é interessante, a despeito de qualquer coisa. Porque às vezes nós enfrentamos algumas crises, todos nós enfrentamos, e a gente pensa assim, poxa, ai, a vida era para ser vivida e nós precisamos ser gratos a Deus por nos dar essa vida. Claro que os desafios acontecem, normal, em qualquer família, mas tem pessoas que não têm isso. Tem pessoas que não têm ninguém. Nós temos ali na nossa vida, nós temos pessoas para compartilhar. Por isso, graça é um favor imerecido. Por isso nós precisamos entender a vida. E vocês, assim, que sexto ano, eu fico olhando, a gente, nas nossas aulas, às vezes eu fico pensando num monte de coisas. Eu falo, daqui a pouco essas crianças vão estar maiores do que eu. Já tem uns aí, né? Altos meninos, enfim. E daqui a pouco esses meninos vão crescerem. Quando tiverem no oitavo, nono ano, daqui a pouco estão maiores do que eu. Porque vai se evoluindo.
E interessante, e eu já disse e vou repetir, essa vida, que é uma dádiva, que é um presente de Deus, ela não pode ser vivida de qualquer maneira. Tem que ser vivida com sabedoria, com inteligência, entendendo que o que não é meu, eu presto contas. Certo? Então, assim, você tem uma vida que Deus te deu, e se alguém te deu, não é sua. Você é um administrador. O administrador, nesse caso, não é o dono. Adão e Eva eram administradores do jardim, perderam o jardim. A nossa vida é uma administração. Cuidado com ela, porque nós precisamos ter esse cuidado com nossas vidas. E hoje, assim, só um lembrete aqui, que pensando aqui, vamos falar de corpo, por exemplo. O que às vezes nós fazemos com o nosso corpo? Hoje, no 6º ano, a gente acha que 6º ano, ninguém fica velho, todo mundo vai envelhecendo. Então, assim, hoje nós vivemos uma situação que parece que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas tem, de comer qualquer tipo de coisa, um monte de besteira total. O que hoje é tranquilo, porque o seu organismo é novinho, tá lá funcionando, tudo, blá, 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 e vai continuar funcionando, claro, só que depois mais lento. Mas a gente não fica nessa idade o tempo todo. Entendeu? Quando a Bíblia fala assim, tenham vida com qualidade em abundância, é exatamente esse cuidado que precisamos ter com a vida, é não levar a vida de qualquer maneira. É não olhar para a vida e falar assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Primeiro que, na verdade, você tem uma vida, mas como eu disse, que não é sua, que foi Deus que te deu. E é preciso, de qualquer jeito, administrá-la de maneira tranquila, saudável. Existe muita gente sem esperança. Existe muita gente desacreditada da vida. E pessoas de tudo quanto é idade. Fato. Não existe tanto que hoje uma coisa assim impensada nos meus tempos. Hoje nós temos aí a depressão. Incrível, que eu nunca pensei que eu ouvi isso. Hoje até cachorro faz tratamento com terapeuta de cachorro que está estressado. Olha que coisa, que situação. Quando eu pensei em ouvir um negócio desse, mas pois é, eu ouço. Então, a gente está sujeito a essas coisas. Digamos assim, as preocupações da vida. Então, até criança, adolescentes, jovens, adultos, hoje, qualquer um pode ter crise de depressão, de ansiedade, o estresse. A coisa é muito corrida. Coisa muito corrida. Nós vivemos numa corrida desenfreada, onde o ter, o acelerado, está ganhando uma proporção muito grande, e nós temos esquecido de respirar. Quando eu digo respirar, é no sentido assim de em algum momento parar para refletir. Às vezes nós sequer agradecemos a Deus pelo dia, pelo alimento, pelo café, pelo almoço, pela janta, enfim, pelos amigos, pela família, pelo colégio. Nós sequer. A gente leva a vida com o pé só no acelerador. As coisas estão muito assim hoje. E você sabe que eu não estou inventando. Mas a vida que nós temos, dada por Deus, ela precisa ser vivida com qualidade. Por isso, quando eu falei lá, eu relembrei lá da aula do início, do ensino religioso, que o ensino religioso é uma matéria reflexiva, é porque a vida precisa nos levar à reflexão, o que é e o que não é. Mas crendo que o Senhor da vida, o Deus da vida,
Ele quer que você viva uma vida da melhor maneira possível, vivendo verdadeiramente com qualidade, extraindo, tirando tudo de bom que você pode tirar da própria vida, das pessoas, aprender e aprender o correto e aprender bem para viver bem. Isso é viver com qualidade. Lembrando que essa vida que você tem é um presente e quando nós ganhamos um presente, nós cuidamos bem desse presente. Então a sua vida, que é um presente de Deus, precisa ser muito, mas muito bem cuidada por você. Tchauzinho, até a próxima. Valeu!